Boa tarde, pessoal. Eu sou a Tamis, trabalho no RH das empresas Randon e vim falar um pouquinho para você sobre o movimento que a gente está fazendo. Acho que bem diferente do que a Jaque falou, que a gente já está 100% digital, não é bem por aí, né, Jaque? A gente está começando também a nossa caminhada, começando a entender e aprender um pouquinho como que tudo isso funciona, como é esse mundo, como tentar traduzir tudo isso para dentro da nossa organização. Então, vou falar de uma forma bem breve por que a gente chegou nas estratégias que a gente traçou, falar um pouquinho dessa história. E, para começar, eu vou passar um pouquinho do vídeo da nossa campanha dos 70 anos, que ela é um input depois para o que eu vou trazer para vocês. Só é futuro se for mais inteligente. Só é futuro se for mais forte e mais seguro. Só é futuro se for mais confiável, mais sustentável, limpo, para todos. Só é futuro se for mais humano. Feliz aniversário, pai. Feito por pessoas e para pessoas. Há 70 anos, a Randon investe em inovação para melhorar a vida de todo mundo. Porque só é futuro se for melhor. Randon 70 anos. Juntos, inovando por um futuro melhor. Eu trouxe esse vídeo porque somos uma empresa de 70 anos. E como que uma empresa de 70 anos consegue se manter jovem, consegue se reinventar, se reinovar para perpetuar por mais 70 e outros 70? Então, como somos uma empresa de engenharia, a gente criou meio que uma fórmula para tentar explicar um pouquinho do que a gente vem trabalhando. Então, a gente fala que as experiências, que é aquilo que a gente já viveu, aquilo que já faz parte do nosso cotidiano, a valorização daquilo que a gente já construiu, somado à conexão com o novo, que é a gente conhecer novos conceitos, é a gente estar aberto a novas tecnologias, a novas conexões, geram novos ciclos de inovação. Esses novos ciclos de inovação, geralmente, eles vêm com alguma questão mais específica, que fazem a gente repensar algumas coisas. Então, a nossa capacidade de ter novas experiências, aquilo que a gente já aprendeu, mais a conexão do novo, geram as novas conexões, mas a transformação acontece quando a gente se permite olhar para os nossos comportamentos e para as nossas competências. Porque a experiência ela é avaliada em cima dos nossos comportamentos e das nossas competências. Então, quando a gente se permite revisitar isso, é quando a gente consegue efetivamente fazer a transformação. Qual que é o nosso diferencial hoje na Randon? Por 70 anos a gente já vem inovando. E depois eu vou falar um pouquinho mais de que tipo de inovação que a gente vem fazendo por esses 70 anos e o que nos difere daqui para frente. Mas o que tem de novo dessa vez, nesse momento? É a conexão com o novo, e é o que o Amorim trouxe muito forte, que é a transformação digital. Essa transformação ela é diferente de todas as outras que a gente já viveu. Ela é sem precedentes daquilo que tudo que foi feito. Então, ela não é mais só uma inovação de produto, uma inovação de processo. Aqui a gente fala de mudança de mindset, aqui a gente fala de mudança de comportamento. A gente fala de propósito. Então, o nosso momento é essa conexão com o novo. E o que faz parte do nosso DNA? Pensando nas experiências, em valorizar o que já foi feito, o que a Randon entende que já tem no nosso DNA e que a gente já vem trabalhando em termos de experiência. Nós somos uma empresa que tem empreendedorismo, colaboração, que a gente aprende com os erros, que a gente tem ética, inovação, liderança, conexão. Tudo isso já faz parte da nossa história, tudo isso fez a gente chegar aonde a gente chegou hoje, com toda a liderança e sendo reconhecidos por processos de inovação. E o que a gente está reforçando no nosso DNA para que a gente possa ampliar e caminhar para toda essa transformação e poder ajudar a empresa a fazer essa transformação? A lógica de abundância, as conexões externas, mindset digital, capacidade de desaprender, intraempreendedorismo, novos modelos de organização do trabalho, tudo isso é o que vem com essa transformação digital e é o que a gente precisa focar e trabalhar
para a gente conseguir fazer a transformação das nossas lideranças e conseguir fazer a gestão que a gente entende ser necessária para o futuro do trabalho, para os novos funcionários, as novas gerações que estão por vir. Tudo isso a gente precisa conseguir conversar e conectar com toda a experiência anterior para a gente poder se reinventar e ser também uma organização do futuro. O Amorim já trouxe, então eu só reforço que a tecnologia ela não inova, são as pessoas que inovam, através das experiências, através dos comportamentos, através das mudanças, através de propósito. Então a tecnologia ela sempre vem para somar e ela pode ajudar a gente a pensar diferente, mas quem efetivamente inova são as pessoas. E tudo começa pela cultura. Aqui tem uma parte muito importante que a gente vem falando, porque quando a gente falava de desenvolvimento, a gente tinha que desenvolver os CEOs, depois a gente tinha que desenvolver a diretoria, a gerência, os coordenadores, para depois a gente ir para a força de trabalho. Aqui a gente entendeu que essa transformação pode ter muito mais força se a gente puder olhar para todos os lados, de baixo para cima, de um lado para o outro, de cima para baixo. A gente precisa, sim, trabalhar e desenvolver a nossa liderança, porque eles são os nossos multiplicadores, eles são os defensores da nossa cultura. Mas se a gente não trabalhar a força que pode vir de baixo, que tem muita gente pronta, muita gente querendo, a gente vai perder timing, a gente vai perder muitas coisas que a gente pode estar somando e ganhando. Aí aqui entra a lógica da abundância. Quanto mais gente falando, quanto mais gente trabalhando, mais gente atuando nesse cenário, mais força, mais agilidade a gente vai ter para fazer as transformações necessárias. Aí o Amorim trouxe antes o contexto da empresa ambidestra. Essa foi a estratégia que a gente adotou para poder trabalhar a inovação disruptiva, como a gente vem falando. A gente tem 2 modos de funcionamento. Então, a gente tem o modo 1 de operação, de funcionamento, que é garantir o feijão com arroz. É eu ter lá dentro da minha estrutura as pessoas que vão garantir as rotinas, que vão garantir o faturamento no final do mês, que vão olhar os projetos de longo prazo. Aqui a inovação acontece em projetos de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Esse modo 1 ele precisa acontecer. A gente precisa ter os processos, a gente precisa ter a rotina. E quando a gente está no modo 1, a gente não consegue muito pensar diferente, pensar em inovação. A gente precisa resolver aquilo que está ali para a gente resolver, para fazer a roda girar. Mas a gente tem o modo 2 de operação. O modo 2 de operação ele precisa acontecer fora do nosso ambiente. São células, são pessoas, são áreas, enfim, trabalhando fora do nosso dia a dia, fora da nossa rotina, com o único foco de poder estar pensando no novo, estar pensando fora da caixa, estar pensando diferente. No modo 2, a gente se dá muito mais o direito de errar, de pensar diferente, de correr riscos, é mais ágil. E é um modo que precisa funcionar com autonomia, porque assim que o modo 2 tenta trazer as coisas para o modo 1, o modo 1 dá um jeito de matar. Então, a gente precisa saber como fazer esses 2 modos funcionar. Isso é o que eu falei agora. O que a gente tem feito, então, é tentando construir as pontes entre os 2 mundos. Aí vem o nosso case. Aqui, falando um pouquinho do nosso case, é a inovação incremental do dia a dia. Então, uma das grandes discussões que sempre vinham era, mas a gente sempre inovou, a Randon sempre foi reconhecida por inovação. Agora vocês vêm com um novo conceito de modo 1, modo 2, dizendo que a inovação começou a ser feita a partir de agora. Não, bem pelo contrário, a gente sempre inovou, mas a gente inovou no modo tradicional, dentro do modo 1. Produto, processo, inovação incremental, sim, eram inovações grandes, mas eram diferentes das inovações que a gente está vendo e que a gente precisa ter daqui para frente. E essas inovações, elas seguem acontecendo dentro da empresa, dentro do modo 1. Elas não vão deixar de existir, porque agora a gente está olhando uma nova forma de inovar. Mas a gente precisa fazer tudo isso conversar. Para fazer essa conexão de empresa ambidestra, em 2017, a gente criou a Randon Exo. Final de 2017, mais ou menos. A Randon Exo, ela era uma célula de inovação exploratória e ela foi criada tipo no underground. Ela foi protegida, ela era sigilosa, ninguém sabia direito o que a gente ia fazer, qual era o propósito. Inclusive, foram 3 pessoas que foram destinadas para esse projeto. Então, uma pessoa de RH, que tinha foco na estratégia, sabia quais eram as pedras no sapato da empresa, uma pessoa do Centro de Serviços Compartilhados, onde acontecem todos os processos e a operação,
e uma pessoa de TI, para a gente focar nas tecnologias. E a demanda foi: saiam, o foco de vocês é buscar soluções rápidas, soluções prontas, soluções que vão melhorar o nosso dia a dia, com aumento de produtividade, com redução de custo, mas principalmente a gente precisa conhecer o que está acontecendo aí nesse mundo afora, porque a gente entendeu que para fazer um projeto, a gente não precisa levar um ano e meio, que é a nossa forma de funcionar. De repente, tem soluções prontas que muito rapidamente a gente consegue plugar, e se depois precisar trocar, só garante que a base de dados é nossa e troca de solução. Então, muita coisa a gente levava, às vezes, um ano e meio para fazer um projeto, chegava lá no final, já não era mais o que a gente precisava. Então, a gente precisava mudar um pouquinho tudo isso, e aí essa célula foi destacada da empresa para poder focar na inovação, poder focar em coisas diferentes do que a gente vinha pensando. O funcionamento, então, era um grupo multidisciplinar que ficou num coworking. Aí, aqui, foi bem bacana. A gente pegou uma sala no coworking e a demanda foi: vão, a gente não sabe como vocês vão funcionar, quais vão ser os entregáveis, mas vão explorar. E aí a gente criou uma metodologia, criou uma forma de atuação, foi para um coworking, e as pessoas passavam e olhavam na porta da nossa sala e diziam assim: Randon, o que a Randon está fazendo aqui? Vocês estão desenvolvendo projetos de carreta, vocês estão desenvolvendo novos produtos. É muito difícil das pessoas acreditarem que tinha uma célula dedicada para falar de processos, para falar de cultura, para falar de transformação, e não necessariamente uma inovação focada no produto. Então, isso era difícil para a empresa, por isso que foi uma célula que começou protegida, sem se falar muito, e para a comunidade como um todo também. Se o pessoal vinha dizer para a gente que era estranho ter uma sala da Randon que não falava de produto, para nós também era. Tinha 2 diretores que eram os patrocinadores dessa célula, que eu acho que isso é muito importante. Sem esse patrocínio da alta gestão, dificilmente a gente conseguiria ter avançado também em alguns projetos. E aí cada um de nós tinha um gerente que fazia parte que eram os nossos gerentes iniciais, então eles seguiram como sponsors do projeto. Aí depois eu vou contar um pouquinho esse funcionamento para vocês. O objetivo principal, então, dessa célula era explorar o ecossistema de inovação, conhecer novas tecnologias, mapear as oportunidades e novos comportamentos, recomendar parcerias e acelerar a transformação digital. Porque lá fora, tudo era mais rápido, tudo era mais ágil, tudo acontecia de uma forma mais natural, mas quando a gente voltava para dentro da organização, tinham muitos empecilhos, tinham requisições de compras para abrir, não tinham 3 fornecedores para comparar, não passava pelo processo de compliance porque era uma startup, era um processo novo. Então, todos esses desafios a gente enfrentou também, mas a gente precisou criar formas e caminhos para poder fazer esses 2 mundos funcionarem. O que a gente aprendeu com essa experiência? E aí foi quando a gente começou efetivamente a entrar no ecossistema de inovação e a conversar com startups. A gente aprendeu algumas palavrinhas importantes para esse novo mindset: colaborar, fazer acontecer, acreditar, observar, pesquisar, aprender, compartilhar, testar, enfim. Tudo isso tem que fazer parte do nosso dia a dia e a gente precisa atuar por um propósito. E a gente não está falando de propósitos enormes, eu preciso ter um propósito super transformador de vida. Não, mas a gente precisa saber que aquilo que a gente quer chegar, ele é um propósito que faz sentido para mim e para a organização. E a gente precisa conseguir arriscar, a gente precisa entender que a gente pode errar, que a gente pode corrigir. E esse foi o segundo grande aprendizado que a gente teve com as startups. A gente não tem a pretensão de que a Randon, em algum momento, vá funcionar que nem uma startup, de que toda a nossa estrutura vai ser horizontal, de que a gente não vai mais ter hierarquias, de que a gente vai funcionar sempre por squads. A gente não tem essa pretensão, mas se a gente conseguir levar um pouquinho desse mindset para dentro das nossas áreas e dos nossos processos, do tipo começar pequeno, errar e corrigir, fazer acontecer e pensar grande, a gente consegue agilizar muita coisa. A gente vem de uma era que a gente cria o processo para controlar o processo, para garantir que lá na frente o gestor faça aquilo que ele tem que fazer, mas a gente não dá a chance dele não fazer ou de ele errar. Então, chegou o momento da gente dizer assim: esse é o teu caminho. Faz, não faz. Não fez, a gente vai lá e ajuda ele a entender o que aconteceu, corrige, atua junto com ele e tenta fazer diferente da próxima vez.
Mas não é nosso papel garantir o processo. Nosso papel é orientar e trabalhar junto com os gestores para que eles saibam como fazer todo esse processo. Aqui é só um exemplo que, dentro da nossa cultura linear, como hoje é a Randon, da ideia ao lançamento de um projeto, a gente leva muito tempo para a nossa opção ser real o bastante para a gente poder testar. E no mindset digital, o tempo ele é muito curto. A gente precisa ter o que o Amorim chamou de MVP, que é um mínimo produto viável. A partir daí, a gente testa e já vai corrigindo aquilo que precisa ser corrigido. E aí, a gente tem que ter estratégias para fazer isso. Pega lá o gestor, a área do gestor, que está super aberta, e vamos começar por ali. E a gente trabalha muito um termo que a gente chama de gestão da inveja. Quando dá certo num lugar, é mais fácil dar certo nos outros lugares e nas outras áreas também. Porque aí a coisa vai andando, a coisa vai saindo, e aí, naturalmente, a gente conseguiu implementar algumas coisas sem fazer grandes lançamentos, sem fazer grandes divulgações, porque a coisa, organicamente, ela vai funcionando. Daí, dentro dos nossos... A Randon Exo trabalhou em 8 projetos durante o ano passado, dentre eles automatização de alguns processos, revitalização de comunicação, lançamento de plataforma online de educação que a gente ainda não tinha. Então, foram várias frentes, e a primeira delas foi a revisão do processo de recrutamento e seleção. O processo de recrutamento ele é um processo que há muito tempo a gente já queria revisar ele. O nosso processo era feito 100% por agências externas, então a gente fazia dentro de casa só o recrutamento interno. O recrutamento externo não era nosso, não tínhamos banco de currículos, não tínhamos nada disso. E a gente queria um processo diferente. A gente queria um processo que não fosse nada daquilo que é o tradicional de hoje, porque a gente entendia que não fechava. E aí a gente começou a pesquisar, e a gente encontrou a ferramenta da GUP. A gente avaliou, aí primeira coisa, a gente entrou em contato com a GUP para conhecer um pouquinho mais da ferramenta. A GUP fez uma triagem com a gente. Eles queriam saber que empresa que era, quantidade de funcionários, quantidade de contratações, e a gente recebeu, ok, vou avaliar se a gente vai querer, não foi assim, mas vou avaliar se a gente vai querer atender vocês ou não. Primeiro ponto, vocês passam por uma triagem para ver se vocês entram como um quesito para serem nossos clientes. Primeiro aprendizado, então, que startup não é como qualquer outro fornecedor que a gente está acostumado a trabalhar. A gente está acostumado a trabalhar como? Essa é a minha demanda, preciso que tu me desenvolva e me entregue. Pronto. Não. A startup funciona por propósito. E aí, dentro dos nossos aprendizados, porque eu acho que a palavra aqui forte é muito essa, e a GUP foi o nosso primeiro case efetivamente implementado, foi bem no início, é que quando a gente entrou, porque a Exo decidia a ferramenta, avaliava e entregava para uma equipe de projeto que funcionava no modo 1. Então, a gente acompanhava até o projeto piloto e depois essa equipe ela seguia com todo o processo. Aqui a gente tinha uma implementação de ferramenta e uma revisão de processo. E por mais que a equipe soubesse que tinha que revisar o processo, qual foi a primeira coisa que eles tentaram fazer? Colocar o processo atual para dentro da ferramenta. Isso não funciona. A ferramenta é muito mais ágil e traz várias outras soluções diferentes do que a gente vinha trabalhando. Aí começou, porque a equipe não escolheu bem a ferramenta não faz tudo aquilo que eles disseram que prometeu, acho que a gente tinha que ter participado junto. Então, começou uma série de resistências, mas, beleza, a gente foi trabalhando. E aqui volto a falar da importância do papel dos sponsors, porque eles validaram e apoiaram junto. Os sponsors também resistiram de início. Quando a gente lançou, eu disse assim, a gente precisa decidir até semana que vem a compra, se a gente vai ou não vai para o piloto. Um deles disse, quem sabe a gente leva para a reunião do comitê de tecnologia, que acontece daqui a 15 dias, aí se passar pelo comitê a gente vai. E aí a gente precisou de um carteiraço, e um dos diretores dizendo, não, esse a gente vai matar no peito. A gente não pode cair na mesma enseada do funcionamento dos projetos anteriores. Então, a gente foi avançando. Aí chegou, então, na equipe, a gente disse, o piloto precisa rodar em 30 dias. Não dá para fazer super cronograma, não dá para fazer detalhamento de fases, ver o que vai ser positivo, o que vai ser negativo. Não dá, tem que rodar em 30 dias e a revisão de processo mais implementação de ferramenta. Aí a gente começou a entrar em algumas outras discussões, mas fluiu, mas andou.
E aí, numa dessas discussões, tá, mas e aí o cadastro admissional? O cadastro admissional não tem nada a ver com uma ferramenta de recrutamento. A gente comprou uma ferramenta de recrutamento, que é isso que a startup se propõe. Então, aquilo da gente também entender que o fornecedor vai resolver todas as nossas dores, também não acontece por aqui.